aí, pessoal, tamo junto? Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Nós vamos começar hoje uma série que fala sobre os tumores individualmente. A gente veio falando aí nos últimos IGTV, nos nossos últimos conteúdos, sobre características terapêuticas, sobre dados epidemiológicos, sobre datas comemorativas. Mas agora nós vamos começar uma série falando sobre as patologias e suas peculiaridades. Para começar, é claro, tem que ser aquela mais prevalente, aquela mais incidente e que chama a atenção do mundo inteiro. Com vocês, o câncer de mama. Você sabia que o câncer de mama é responsável por 70 mil novos casos no Brasil só para o ano de 2020? E que esses dados são subnotificados. Essas informações todas a gente tira do Instituto Nacional do Câncer, que é o nosso órgão mais respeitado e aquele que fornece os dados epidemiológicos relacionados a todos os tipos de câncer. Desses 70 mil novos casos, aproximadamente 14 mil mulheres falecerão do câncer de mama, uma letalidade em torno de 20%. Quando eu paro para comparar os números de novos casos e de óbito, o que eu percebo? Em comparação com outros tumores, a incidência é muito maior. Vale lembrar que em segundo lugar, terceiro lugar na mulheres, por exemplo, vem câncer de intestino, câncer de colo uterino, bem próximo ali, câncer de pulmão, com pequenas variações entre ano e saindo. Mas nenhuma dessas patologias extrapola 30, 40 mil novos casos. Isso é, o câncer de mama ele tem uma incidência maior do que o dobro do tumor que vem a seguir em incidência no câncer feminino, no caso, né? Apesar disso, a letalidade de 14 mil novos casos passa por uma fórmula aproximada de 20%. É muito, é pouco? Depende do parâmetro de comparação. Para fazer essa análise comparativa, eu trago, por exemplo, o câncer de pulmão, onde a letalidade repousa sobre 84% no nosso território. Isso é, de cada 100 novos casos de câncer de pulmão no Brasil, 84 pessoas morrerão ao final daquele mesmo ano. O que a gente percebe? Que existe uma incidência muito grande com uma mortalidade, com uma letalidade relativamente baixa. Isso faz com que grande parte dessa população que teve o diagnóstico conviva com essa doença por muito tempo. Isso é graças a uma série de fatores. Claro que as características próprias da doença, por ser habitualmente uma doença mais mansa, uma doença menos agressiva, uma doença menos letal do que o câncer de pulmão, como comparado anteriormente. Mas não só por isso. O acesso ao diagnóstico precoce, isso é fundamental. Desde que o rastreamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde ganhou corpo e cobertura nacional, a gente vê que os números de diagnósticos precoces têm aumentado, consequentemente o tratamento tem sido mais eficaz, com uma redução de mortalidade e uma perspectiva de sobrevida muito maior para essa população. Só para lembrar, a Sociedade Brasileira de Mastologia sugere que a partir dos 40 anos todas as mulheres façam anualmente a mamografia. Existem indicações pontuais, o seu médico vai poder te explicar, para a realização de ultrassonografia ou ressonância magnética de mamas em situações, de uma forma geral, conflitantes, em que os médicos precisam de mais informações para esclarecer qualquer dúvida relacionada à mamografia que você fez. Mas essa ferramenta, a mamografia, um exame extremamente barato, tá aqui para vocês verem, são exames que salvam vidas. Temos estudos que mostram que a realização de exames de mama para rastreamento, para busca de diagnóstico em fases assintomáticas, diminui a mortalidade dessas populações. Portanto, essa é uma ferramenta que foi extremamente útil para fazer com que cada vez mais a população morra menos. Segundo, o acesso às terapias. Ainda bem que hoje quase que todo o nosso território brasileiro tem grandes cirurgiões, mastologistas, ginecologistas que estão prontos
a oferecer o diagnóstico e principalmente o tratamento daquelas doenças. Cirurgias cada vez menos agressivas, cirurgias cada vez mais conservadoras, melhorando não só a eficácia, mas também a qualidade de vida dessas mulheres. São cirurgias que primam pela permanência da estética feminina em detrimento de outras épocas onde a gente tinha verdadeiras cirurgias que faziam grandes estragos no corpo da mulher. Não obstante, o acesso também a tratamentos sistêmicos de quimioterapia, de hormonioterapia e tratamentos loco-regionais aos quais restringimos aqui a oferta, por exemplo, de radioterapia. Quando somamos um diagnóstico precoce numa doença que costuma ter uma evolução mais favorável, mais indolente, e permitimos que esses indivíduos tenham acesso a todos os tratamentos, cirúrgico, radioterápico, quimioterápico, imunoterápico, hormonioterápico, a gente está construindo um solo quase ideal. Por que eu falo quase ideal? Porque a gente ainda não tem uma universalização. A gente ainda tem muito que caminhar para chegar a uma oferta de toda a população das melhores alternativas. A gente precisa, por exemplo, fazer com que o incremento dos tratamentos mais modernos, principalmente para doença metastática, de câncer de mama luminal, de câncer de mama triplo negativo, de câncer de mama HER2 positivo, possa ser ampliado. Existe uma série de medicamentos de altas tecnologias, mais modernas, que estão disponíveis, mas que não estão nas nossas prateleiras do Sistema Único de Saúde. É por isso que nós precisamos falar, é por isso que nós precisamos pedir que os nossos políticos trabalhem para disponibilizar isso para a nossa população em geral. Apesar disso, as novas ferramentas já disponíveis mundo afora trazem para nós um cenário muito mais animador. E nós vamos falar nas nossas próximas apresentações, nos nossos próximos conteúdos, sobre a forma de eficácia, o mecanismo de ação de uma série desses tratamentos disponíveis. Volto a lembrar, você mulher a partir dos 40 anos, faça a sua mamografia, converse com seu ginecologista, porque essa é a melhor ferramenta para que façamos um diagnóstico precoce e possamos oferecer a cura. Claro, melhor do que o diagnóstico precoce é só não adoecer, é só não sofrer da doença. Para isso, pratique hábitos saudáveis. Tá bom? A gente vai falando sobre isso, a gente ainda tem um monte de coisa, um monte de capítulos do IGTV sobre câncer de mama. E eu espero vocês. Sigam-nos no YouTube, procura lá, Câncer TV. Ou aqui no nosso Instagram e Facebook, Dr. Elge Werneck. Tá bom? A casa é de vocês, entrem. Até lá.